Bom dia, meu nome é Elton. Antes de ser advogado, eu me apresento como professor, Elton, porque eu sou professor em Diadema, eu dou aula no estado também. E o advogado nasce antes disso, né? Aliás, nasce depois que a educação apareceu na minha vida. Eu nasci aqui em Diadema, eu me formei aqui em Diadema, formei no Padre Anchieta, não sei se tem uma diretora aqui ou um vice. Bom dia. Meu óculos. Ou será meu ex-óculos? Não ainda é. E acompanho de perto, até por conta de também ser professor, esse problema que a educação enfrenta, que é um problema da sociedade, não é a escola que criou isso. Isso é um reflexo de uma série de outros fatores que vocês que são educadores e têm essa visão mais ampla, porque a escola recebe a tudo e todos, não é? As pessoas que não são da educação e que acham que têm competência para falar sobre educação, na verdade não conhecem quase nada sobre educação, né? Eu só vou pedir desculpa, porque nós estamos gravando para a TV OAB e eu vou ficar sentado para poder expor, para não prejudicar a nossa gravação. No final da minha exposição, depois nós podemos abrir para os debates, para os questionamentos, e aí eu tiro a dúvida de todo mundo. Quero dizer que vocês não estão sozinhos, que se delegado não registrou o boletim de ocorrência, a OAB vai fazer registrar. Nós podemos ser o escudo da educação, desde que a escola também nos convide para ajudar, né? A minha comissão tem essa função por entender que a educação ela é tão fundamental que no texto constitucional ele coloca como alguns objetivos, como o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania, e até uma qualificação para o trabalho em algumas outras unidades. Isso não está na Constituição, não são palavras jogadas ao vento. Isso tem um fundamento e a gente precisa defender isso, porque se a gente não defender isso, nós começamos a ter que lidar com problemas muito maiores, muito mais amplos. Então eu vou pedir licença que eu vou ficar sentado, tá, para poder até disparar aqui os slides. Bom, o objetivo da minha comissão OAB vai à escola, como a doutora Marilza ela falou no início, é de contribuir para o educando. Nós temos o objetivo de ir até a escola, quando convidado, seja para uma palestra, seja para um curso, seja para um evento na escola. Por exemplo, no ano passado, nós estivemos na escola, acho que é José Mauro de Vasconcelos, para uma palestra, e depois da palestra, nós prestamos orientação jurídica à comunidade. Então nós ficamos na escola, claro que em um local reservado, para que as pessoas da comunidade tirem as suas dúvidas sobre qualquer questão do direito, previdenciário, trabalhista, família, criminal, enfim. Então, não é simplesmente uma palestra. Às vezes, esse leque se amplia na medida que a escola também abre essas portas para que a OAB possa estar contribuindo. Tá? O projeto OAB vai à Escola, ele nasce da seccional. A seccional, entenda, corresponde ao Estado de São Paulo. Então, a seccional de São Paulo criou esse projeto OAB vai à Escola. E esse projeto OAB vai à Escola foi se disseminando para as subseções. Seção de Diadema, Campinas, São Caetano. Cada uma dessas subseções tem a sua comissão OAB vai à Escola. Tá? O tema que a Liane tinha passado para nós, sobre violência nas escolas e os limites dos diretores e gestores de escola, é um tema que certamente é latente, certamente é do dia a dia da escola, seja internamente ou fora da escola. A violência é algo que tem... Deixa eu disparar aqui, ó. Eliane, o negócio não está disparando aqui. Deixa eu ver aqui.
considerações iniciais. Qual a relação entre indisciplina, ato infracional e o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque é certamente isso que vocês acabam lidando no dia a dia na escola. Existe uma relação entre uma coisa e outra? Existe. Isso é tão sério que muitas vezes um ato de disciplina, quando não feita, não realizado as medidas pedagógicas de correção, ele pode se tornar um ato infracional. Ou seja, às vezes eu posso corrigir uma indisciplina no início, isso não é feito. Existe em algumas unidades uma permissividade com relação a alguns atos de indisciplina, e esses atos podem se agravar com um ato infracional. A diferenciação entre um instituto e outro, indisciplina e ato infracional, eu vou abordar um pouco mais à frente. No mesmo sentido, o que fazer frente à indisciplina do aluno ou do educando? Diretor, o que você deve fazer esse questionamento para si? O que eu faço? Eu estou com um caso de indisciplina. Certamente, eu não sei quem passou por isso, de não ter o boletim de ocorrência registrado, eu não sei por o que aconteceu na escola. Nós vamos conversar sobre isso depois. Na hora dos questionamentos, nós não vamos estar gravando, até para não é o caso aqui ficar expondo esses problemas, mas eu vou primeiro pontuar aqui a minha fala. Então, o que fazer frente à indisciplina do aluno? Como estabelecer, então, uma diferença entre o que é ato de indisciplina e o que é ato infracional? Outra questão seria desacato, porque vocês são funcionários públicos. Creio que a grande maioria é concursado, e mesmo não sendo concursado, está exercendo função pública. Então você também é funcionário público. E os desacatos, que muitas vezes acontecem, que é um crime, né? Está tipificado no artigo 331 do Código Penal. Então são essas questões: relação entre indisciplina e ato infracional, diferenciação entre uma coisa, entre um instituto e outro, e o que fazer diante desse problema, é o que nós vamos tentar expor nessa pequena fala, nessa pequena exposição. A gente não pode deixar de compreender que, antes de responder o que é indisciplina ou ato infracional, você precisa entender como que funciona todo um regramento na hora de exercer o seu direito, mas também na hora de cumprir com seus deveres. Então existem alguns dispositivos legais que, nada do que eu vou falar aqui não é de conhecimento de vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem tudo que eu vou falar. Aliás, eu tenho muito mais a aprender com vocês do que ensinar, isso eu não tenho dúvida. A Constituição Federal, sendo a norma mais importante da Constituição, tanto que qualquer outra lei que não esteja em consonância com a Constituição, ela não pode ser aplicada. Ela é considerada inconstitucional. Então, quando você fala de um direito, você precisa primeiro observar o que a Constituição diz a respeito disso. Se a Constituição garante, significa que eu tenho um amparo constitucional para exercer esse direito. E no caso de vocês é o artigo 227 que fala sobre educação. Mas não só a Constituição fala sobre educação, ela garante esse direito à educação. Quando você vai buscar esse direito à educação, e se tratando de criança e adolescente, nós não podemos deixar de falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o popular ECA, especificamente nos artigos 53 a 59, que é um capítulo específico que trata do direito à educação, mas não só o direito à educação, direito à cultura, lazer e esporte. É um capítulo específico, só para abordar esses temas. Mas é claro que o ECA fala sobre, tem outras questões ali que não vem ao caso expor. E longe de esgotar só na minha explanação de 40, 50 minutos, tudo que eu preciso falar. Mas quem anotou o nome na lista lá na frente, vou encaminhar esse material e já fiquem abertos para qualquer outra dúvida que surja depois. Eu vou deixar o meu contato no final com e-mail, telefone, vocês podem me ligar, tá? Então, dando continuidade, a LDB, e aí falando, certamente vocês conhecem a LDB, a LDB criou o que vocês chamam de PPP,
projeto político-pedagógico. São são duas ferramentas legais importantes. Mas não tão importante, eu diria, no caso dos gestores, dos educadores, o regimento escolar. Eu não sei se vocês chamam de regimento escolar ou regimento interno, acho que é regimento escolar, né? Qualquer impropriedade que eu cometi aqui, vocês, por favor, me perdoem. O regimento escolar. Então, a violência na escola, se você não tem normatizado isso no regimento escolar, PPP no regimento escolar, você fica meio que desamparado pedagogicamente. Porque depois que existe a prática de crime, aí é na polícia que vai resolver isso. Mas a minha explanação aqui é para tentar resolver ou criar um instrumento que possa ajudá-los no dia a dia do trabalho de vocês, e não esperar que o ato infracional aconteça, que o crime aconteça, que o resultado aconteça. Voltando, então, sobre a questão da violência, como nós poderíamos definir violência na escola, ou violência escolar? O Dubet, que é um pedagogo, um pensador, enfim, francês, ele coloca que a violência na escola, a violência escolar, ela aparece quando? Ela aparece quando existe um processo de desinstitucionalização. O que quer dizer isso? Essa expressão desinstitucionalização significa que a escola está perdendo essa capacidade de ressocializar, está perdendo essa capacidade de construir um indivíduo, construir um aluno cidadão. Ou seja, ele não enxerga na escola uma instituição ou um órgão que possa proporcionar a ele esse avanço. Ele olha para a escola com outros olhos. A violência ela já começa a partir daí. Quando eu for falar sobre regimento interno, vocês vão perceber a importância do regimento interno para você resgatar isso na escola, com um projeto, com um grêmio, tá? Então, o processo de desinstitucionalização em que a escola vem perdendo progressivamente a sua capacidade socializadora. Logo, a violência reúne um complexo de fatores, e os reflexos desses fatores são dos mais amplos possíveis. Então a violência ela pode surgir como uma agressão, uma violência verbal, psicológica, física. Essa violência pode ser também contra o patrimônio da escola, depredação, por exemplo, do patrimônio público, carteira, vidro, porta. Essa violência pode se ampliar para bens alheios, furto, roubo, depredação, por exemplo, de veículos, que aí não é patrimônio da escola, mas está dentro da violência escolar. Então, corrigir isso o quanto antes é importante, repito, para que nós não cheguemos a ter que discutir aqui qual ato infracional foi praticado. Porque aí as medidas são outras, não serão medidas pedagógicas. A Constituição Federal, no artigo 227, esse é um artigo importante, coloca que é um dever da família, família tem esse dever, a sociedade tem esse dever, e o Estado assegurar a criança ou adolescente com absoluta prioridade, dentre outros direitos, que não vem ao caso aqui expô-los, mas o direito à educação. No artigo 27, o mais importante para vocês é um direito da criança e do adolescente. É um direito e, consequentemente, da família, sociedade e Estado, é um dever. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu capítulo 4, artigo 53 a 59, eu não vou aqui expor todos, mas o material eu posso mandar, coloca que a criança e o adolescente ela tem direito à educação, visando o quê? O pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Mas falando sobre a violência na escola, esse é um tema que a gente não vai fugir, eu não vou fugir em hipótese alguma. Nesse artigo 53, no inciso 4, ele coloca que é um direito da criança, o direito de organização e participação em entidades estudantis. Nesse sentido,
o Grêmio pode ser, quando bem utilizado, de forma democrática, você consegue diminuir esses casos de indisciplina e, consequentemente, não chegar a situações mais graves como de um ato infracional. Tem escolas em que o Grêmio tem uma função importantíssima, em outras é um mero instrumento que fica ali sem muita utilidade. Mas nessas escolas que talvez ele não tenha uma participação efetiva, que comece a colocá-los nessa participação efetiva. Porque você tem a faca e o queijo na mão. Não é que o Grêmio vai dominar, tem diretor que pensa que o Grêmio vai dominar a escola. Ele vai dominar a escola se você deixar de dominar a escola. Mas não é, a legislação em hipótese alguma coloca essa expressão. É que ele participe da vida escolar. Ele não vai tomar decisões institucionais no lugar da escola. Perfeito? Então, o regimento escolar e o PPP, Projeto Político Pedagógico, são ferramentas importantes quando você quer ou pretende construir uma escola pública democrática. Esses dois instrumentos, essas duas ferramentas, legais inclusive, são importantes por quê? Porque o PPP ele deve ser uma construção coletiva. E deve expressar o quê? Deve expressar as convicções pedagógicas da escola. E o regimento escolar? O regimento escolar, ele é um documento que é originado do PPP. É ele que vai disciplinar a vida escolar. Logo, eu já quero deixar pontuado o quê? Para que você releia. Não tem problema algum. Eu, todo dia, tenho que ler um pouquinho da Constituição. Não esqueço. E olha que eu fiquei 5 anos estudando a Constituição e ainda sei pouquíssimo sobre ela. E um regimento escolar? Leia. Releia, convoque o conselho, mude o que você acha que tem que alterar. O regimento escolar não pode ser um modelo aplicado em todas as escolas do Estado de forma uniforme. Uma escola do interior, ela é diferente de uma escola em Diadema, que é diferente de uma escola no Grajaú, que é diferente de uma escola no centro de São Paulo. Nós precisamos adequá-lo à vida, à realidade daquela comunidade. Então, o regimento escolar é um documento de referência para o funcionamento da escola. É o que vai dar... Como é que eu posso explicar? O PPP seria um pouco de teoria e o regimento escolar, o que de fato você vai aplicar diante de algum problema de indisciplina. Claro que o regimento escolar não vai cuidar só de indisciplina, mas é interessante colocar um capítulo nele, deixar um campo específico para lidar com isso. Isso é fundamental. Por que eu estou falando do regimento escolar? Da importância do regimento escolar. A importância do regimento escolar não é só importante para o educando. Ele é importante para toda a comunidade escolar. Funcionário, inclusive, precisa saber do que se trata o regimento escolar daquela escola. E o PPP, se possível, também expor. Esse processo, ele é importante por quê? Para que você deixe claro para a comunidade escolar quais são as normas daquela instituição. Aquele regimento escolar, ele nasceu dentro de um processo histórico. Qual é esse processo histórico? Isso é democratização, tem que ser algo transparente. E tornar explícitas as decisões da instituição. O regimento escolar ele não pode ser um documento que ele fique escondido em uma secretaria e você só vai lembrar dele quando o problema aparece. É claro que você também não precisa ficar falando do regimento escolar todo dia, mas existem determinados eventos na escola que você pode aproveitar para apresentar para toda a comunidade escolar. Comunidade escolar que eu digo é a comunidade também fora da escola, os pais. Se a escola é pública, gratuita e laica, o processo de construção do regimento escolar do PPP também tem que ser democrático. Eu preciso da contribuição de outros fatores da sociedade, de outros agentes, na construção desse regimento escolar. Mas se você parar para pensar, mas o meu já está pronto. Se já está pronto, perfeito. Releia, verifique se você não precisa adequá-lo à realidade da sua escola
chame a comunidade para poder, comunidade entenda assim, os pais, enfim, porque senão, o que vai acontecer? Pensa assim, eu não conheço uma norma, como eu vou obedecê-la? Não é? Aí, pensando no educando, eu não sei que eu não posso, tem criança, depois eu vou falar sobre a questão da família, que ele não tem limite. A criança ela não tem nenhuma referência de pessoa, muitas vezes de pai, de mãe, por conta de N problemas na nossa sociedade. O único lugar que talvez apresente para ele um pouco de limite é a escola. Mas aí você tem uma arma, que é fazer do regimento escolar algo que você possa de fato aplicar aos problemas da escola. Tá? Depois, quando eu sei que vão surgir dúvidas, a gente vai falar sobre isso depois. Por que é importante você tornar público o regimento escolar e na sua construção e na sua alteração, você trazer a comunidade escolar para esse debate, né? Essa construção? Porque é quando todos têm conhecimento dessas normas que você pode aplicar algumas medidas pedagógicas de caráter corretivo. Alguns vão chamar de punição. Eu acho mais adequado medidas pedagógicas de caráter corretivo. Porque eu acho que punição fica um termo meio ditadura. Não sou muito democrático para usar esses termos. Grade curricular, não gosto de falar grade curricular, por razões, né, óbvias. Então, nessa construção do regimento escolar, você pode incluir as medidas pedagógicas de caráter corretivo. É isso, na verdade, que você vai se amparar nisso quando o problema surgir. Mas lembrando, isso tem que ser claro para todos da escola. Por que tem que ser claro para todos da escola? Tem que ser claro porque o regimento escolar, eu não vou tratar só de medidas pedagógicas de caráter corretivo ou de punição do educando. O regimento escolar é também para apresentar limites aos agentes públicos. Agente público é diferente de agente escolar. Agente público é o diretor, é o coordenador, é a colega que trabalha na secretaria, é a agente escolar. Percebe? Talvez até a funcionária da limpeza é um agente público. Depende, tem escola, não sei se hoje ainda existe, mas tem pessoas que trabalham na limpeza da escola que são funcionários públicos. Correto? Inclusive para apresentar o quê? As regras. Esses limites são tanto para o educando, quanto para todos os outros agentes que trabalham e participam da comunidade da vida escolar. Esses limites é importante para quê? Para que ninguém extrapole esses limites estabelecidos pelo regimento escolar. Depois nós vamos falar sobre ato infracional, desacato e etc. Nós vamos perceber que também, às vezes, o ato infracional pode ser provocado. A indisciplina se perdura, se torna um ato infracional, mas às vezes o educando também foi provocado a ter aquela conduta, praticar aquele crime, ameaça, por exemplo. Então, a importância do regimento escolar é para estabelecer determinadas regras. Claro que em se tratando de punição, não é só sobre esse tipo de regra. Não sei se eu deixei claro isso. Se você não deixa claro quais são as regras do regimento escolar, o educando ele pensa o quê? Que a escola não tem regra. Se em casa não tenho regra, então aqui também não posso ter. Afinal de contas, né? Se meu pai e minha mãe não estabelecem determinados limites na minha educação, então aqui na escola, a escola também não vai fazer isso. Não é a escola que vai fazer isso. E isso não é verdade. A gente não pode deixar o educando à vontade, né? Até porque nós temos responsabilidade sobre ele. E a responsabilidade chega, né?
eu percebo que certamente alguns aqui se sentem até um pouco desamparados diante de algumas situações, mas nós vamos tentar ajudá-los na medida do possível. Já entrando nessa questão da indisciplina, do ato infracional e o ECA, qual é o grande problema em se tratando do Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não faz menção à questão disciplinar envolvendo o educando. Você pode procurar no ECA, ele não vai dizer para você o que eu faço quando o meu educando, o meu aluno, quem eu recebo, o que eu vou fazer com ele agora? Eu estou com uma disciplina na minha frente. Você não vai procurar, do primeiro artigo até o último, você não vai encontrar. O que isso gerou? Isso gerou na sociedade uma imagem do ECA negativa. Uma imagem do ECA como um texto legal permissivo, pessimista. Porém, como eu sou um defensor dos direitos humanos, enquanto eu for humano, enquanto eu partir dessa forma melhor, eu vou defender, porque o direito humano está muito além do que alguns veículos de comunicação colocam como defesa de direitos de determinados criminosos, etc, etc, etc. Por exemplo, a educação é um direito humano, moradia é um direito humano, a liberdade é um direito humano. Mas voltando sobre o ECA, então a sociedade tem essa visão, essa imagem do ECA como um documento que só protege a criança e o adolescente. É uma imagem relativa. Ela protege. Porque ela protege quase 70% de crianças e adolescentes que não praticam ato infracional. Por isso que eu não compactuo dessa tese levantada por alguns colegas e alguns comunicadores, porque existe um número imenso de crianças abandonadas no Brasil. E em São Paulo, não vou nem fugir muito do nosso estado, e em São Paulo, inclusive, uma criança abandonada, o que o ECA diz? O ECA diz que ele tem direito a uma família substituta. Ele não é um criminoso. Ele não praticou crime algum. Mas a mídia tenta divulgar, ou tenta diminuir o ECA só com relação a práticas de ato infracional. Que existe, vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, o ECA ele não pode ser apontado, isso que eu queria falar, como o único responsável pelo ato de indisciplina na escola. É muito simplista essa observação. A culpa é do ECA porque a escola está sendo depredada. Não, a culpa não é do ECA. A culpa, às vezes, é de um pai que não colocou limite no seu filho, ou de uma criança que não tem limite mesmo, porque talvez não tenha alguma referência no núcleo familiar. Transferir isso para o ECA no mínimo, não analisar esse texto legal da forma como ele deve ser observado. Mas por que essa imagem do ECA na sociedade tem essa imagem negativa? Porque os parâmetros de hierarquização com relação a valores, eles estão gradativamente, nós estamos perdendo isso. As escolas, elas estão virando verdadeiros o quê? Depósito de jovens e crianças. Os pais hoje, eles terceirizam para a escola um dever que seria da família educar aquela criança. Eles falam acho que vocês nunca ouviram isso, terceirização da educação. Vocês são aqueles que recebem essa demanda de terceirização na educação das nossas crianças e adolescentes. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, você chama o pai achando que talvez vai resolver um problema de disciplina, talvez nem é tão grave, mas a mãe fala, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço.
Todo dia. Todo dia, né? Isso é problema da escola? Isso é problema. Eles não estão na escola, então a escola é responsável. Depois. Mas olha só que preocupante isso. A escola fica 4 horas com a criança. 4, 5 horas no máximo, né? O pai fica 20. A responsabilidade é dele. Não é? São essas inversões, essa perda dessa hierarquia e de estabelecimento de alguns limites, que inclusive nós, professores, também hoje já não temos mais esse respaldo, essa imagem do professor como autoridade, também se perde. Porque o professor que tenta estabelecer esses limites, e de forma legítima, inclusive, não encontra às vezes na própria unidade escolar esse amparo. São muitos problemas, eu sei que são problema que não acaba mais. Mas nós precisamos discutir isso, porque é só através dessa discussão e de troca de experiência, talvez entre vocês devem conhecer outros colegas de escola, e vocês vão tentando, liga para um, liga para outro, tenta saber como determinada escola acabou resolvendo determinado problema. Vocês acabam resolvendo da forma como vocês acham que devem ser resolvidos esses problemas, né? Muitas vezes, na grande maioria, vocês têm um bom resultado. É muito mais uma troca de experiência pedagógica, que é fundamental também. Outra questão importante é a diferença entre indisciplina e ato infracional. É aqui que a gente já começa a separar o joio do trigo. O que é, para explicar indisciplina, se eu explicar o que é ato infracional, você, por si só, já define o que é indisciplina. Ato infracional é o que está estabelecido no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional é prática de crime. É que o Código Penal coloca uma definição de crime e o Estatuto da Criança e do Adolescente não define o que é ato infracional. Ela simplesmente equipara. Mas toda vez que eu falo de ato infracional, eu estou querendo dizer um menor, uma criança ou um adolescente praticou um crime. Só que tecnicamente nós falamos ato infracional. O próprio 103, ele define que ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Mas não só o que está no Código Penal, em qualquer outra lei penal. Existem leis esparsas, como por exemplo, lei de drogas, porte de arma, são leis que não estão no Código Penal, é uma lei específica, mas é prática de crime. Então, aquilo que consta no Código Penal e na legislação esparsa. Mas uma definição rápida do que é crime, seria: crime é um fato típico. Significa dizer, precisa estar descrito na norma que aquele fato é crime. E esse fato típico precisa ser respaldado, precisa se observar alguns itens, como a conduta está descrita como crime, o resultado, o nexo causal, a tipicidade. Eu não vou falar sobre direito não, tá? Eu sei que vocês não gostam. Tem que ser um fato típico e culpável e antijurídico. A definição de crime é isso: fato típico, antijurídico e culpável. Qual a importância da gente começar a falar sobre isso? Nem todo ato de disciplina corresponde a um ato infracional. Tudo depende do contexto em que foi praticado dentro da escola. Certamente vocês vão falar: aconteceu tal coisa, é fato típico ou é indisciplina? Certamente vocês vão me questionar sobre isso. Mas eu faço também uma pergunta: uma ofensa verbal dirigida ao professor ou a um funcionário da escola é ato infracional? Depende. Depende do que? Pode ser uma indisciplina, um ato de indisciplina, como ele pode ser um ato infracional. Depende de qual ofensa eu estou falando. Por quê? Porque senão vocês vão achar que tudo é ato infracional, e não é.
Às vezes você tem que adotar aquelas medidas de caráter, aquelas medidas pedagógicas de caráter corretivo, porque aquilo é um ato de indisciplina. Não é uma prática de um crime que está acontecendo ali. Mas como adotar medidas para regulamentar atos de indisciplina na escola? Que eu acho que é isso que vocês ficam se perguntando o tempo todo e talvez aqui ainda mais. Regulamentando as normas da escola. E novamente, deixando para o público da escola, para a comunidade escolar, quais são as normas da escola. Então esses dois instrumentos, PPP e regimento escolar, tem que ser algo bem elaborado, e você pode alterá-lo e adequá-lo de acordo com a realidade da sua comunidade. Então, esses documentos, eles têm um papel importante na vida escolar, porque é nele que você vai se amparar quando a indisciplina acontecer, quando o resultado acontecer na sua escola. A conduta do aluno, então, pode ser caracterizada como no ato de disciplina, quando existe o descumprimento dessas normas. Mas aí eu pergunto, quais são as normas que constam no regimento escolar da sua escola? Não sei, né, Alton? Nem eu. Por isso, vocês estão percebendo, eu estou sendo claro com relação a humildemente revisitar o seu regimento escolar. Olha, eu não tenho nada que fala com relação à medida pedagógica de correção ou punição. Pode acontecer? Pode acontecer. Você altera, convoca o conselho, altera e adequa. Pensa assim, imagina o direito. Eu, quando era estudante, não ouvia falar de crime de internet. Hoje, internet. Eu me formei faz 11 anos. Hoje nós falamos de crimes de internet. Ou seja, o direito precisa acompanhar a sociedade. A escola também precisa acompanhar a sociedade. E esses instrumentos, regimento escolar e PPP, são os instrumentos legais que a escola tem internamente. Isso a LDB garantiu para a escola. Claro que vocês não podem criar situações, prática de crime e ato infracional, isso vai ficar com ECA. Mas indisciplina é com vocês. Vocês são os profissionais da educação. Ninguém melhor do que vocês para lidar com questões de indisciplina. E eu aqui longe de colocar o que é indisciplina. Vocês é que vão muitas vezes me dizer ou passar para mim, isso é indisciplina? Não. Por isso que cada comunidade escolar é uma comunidade escolar. Às vezes você tem escolas no mesmo bairro completamente diferentes. Não acontece isso? Escolas completamente, com educandos completamente diferentes. Claro, o regimento escolar vai ter que ser diferenciado, né? Isso é importante para quê? Para se estabelecer o respeito com os funcionários, com os professores, entre os colegas, entre os alunos, mas com relação ao dirigente ou aos gestores de escola, aonde que eu posso me amparar? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 56, ele coloca que os dirigentes, eles devem comunicar ao Conselho Tutelar casos, 2 pontos: maus tratos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotando os recursos escolares. Isso é importante. Esgotando os recursos escolares significa dizer o quê? Eu apliquei as medidas pedagógicas que eu deveria. Não sei se, no caso do boletim de ocorrência, também longe aqui de dizer que talvez o colega delegado estava enganado em não registrar a ocorrência. Não posso falar isso. Mas a pergunta que eu faço é: vocês esgotam as possibilidades de recursos dentro da escola, pedagógicos? Porque isso é documento que você vai se amparando, para depois encaminhar para o Conselho Tutelar. É claro que eu não preciso aqui dizer que um ato de violência na escola você não tem que, não é ato de disciplina. Violência é violência, não é? Como nós estamos acompanhando constantemente em algumas escolas do Estado, atos assim, crimes hediondos, inclusive, como por exemplo estupro.
espero que vocês nunca passem por isso, né? Que deve ser de fato algo marcante para a unidade escolar. Ato infracional, então, nós já vimos que é a prática de crime. Então, ameaça é crime? É, está no 147 do Código Penal, então não é ato de indisciplina. Ameaçou um funcionário? Prática de crime. Injuriou um funcionário, um colega? Prática de crime. Difamou um professor na internet? Prática de crime. Então, cada caso você tem um encaminhamento diferente. Claro que, novamente, eu preciso deixar claro que você precisa ter uma certa proporcionalidade na hora de lidar com isso. Não dá para mim te afirmar isso é e isso não é. Às vezes pode ter sido uma brincadeira na internet. Pedido de desculpa, etc. Talvez o ofendido aceita. Enfim, você pode resolver isso ali. Mas talvez não. Talvez o funcionário quer levar isso à frente. Talvez um professor queira ir numa delegacia e registrar aquela difamação que foi talvez divulgada na internet, por exemplo. Mas os encaminhamentos. Vocês, diante dessa situação, vocês podem encaminhar para o Conselho Tutelar, que vocês já conhecem, talvez já fazem isso, e o Ministério Público. O Ministério Público tem legitimidade, tem responsabilidade com relação a criança ou adolescente também. Porém, a pergunta que se faz é o seguinte: qual é o problema? O problema é que os órgãos que atuam, especialmente no caso do desrespeito dos direitos dos menores, retornando, Conselho Tutelar e Ministério Público, eles atuam quando existe o desrespeito das normas da criança e do adolescente, e não quando a criança ou o adolescente desrespeita outras normas. Estão conseguindo compreender o que eu falei agora? Qual é o problema? Conselho Tutelar e Ministério Público. Quando você lembra desses órgãos, ou na grande maioria das suas atuações, eles estão atuando em defesa da criança e do adolescente. Quando existe um desrespeito aos direitos daquela criança e daquele adolescente, não o contrário. A nossa fala aqui hoje é ao contrário, é quando o educando, ele não está respeitando as normas. Esse que é o problema que surge. O Conselho Tutelar tem as suas intervenções, inclusive garantidas na legislação, com relação a maus tratos, interação de faltas justificadas, enfim. O Conselho Tutelar, ele atua nesse sentido. Outra coisa importante é quando eu estou diante de um caso de desacato. Por exemplo, desculpa, só voltar um pouquinho. Então, a construção do regimento escolar, vou voltar nesse tema porque isso é importante. A construção do regimento escolar ou a alteração do regimento escolar é importante porque, para que você crie situações de correção, em se tratando de disciplina. Quando nós abrimos próprios questionamentos, vocês vão perceber que, dependendo do ato, não deveria nem ter sido tomada uma providência com relação à disciplina. Não é? Por exemplo, um aluno que foi esfaqueado. Você vai chamar ele e vai falar o quê? Uma advertência verbal? Como já aconteceu? É ato infracional. Dependendo do caso, pode ser até tentativa de homicídio. Mas é claro que a grande maioria dos casos, graças ao trabalho de vocês, nós lidamos na sua quase totalidade com atos de indisciplina nas escolas, né? Senão os noticiários estavam cheios de casos nas escolas de ato infracional e não é bem assim. Em se tratando de desacato, isso é um ponto que eu acho importante. O desacato, ele é um crime. Ele está tipificado no artigo 331 do Código Penal. O que seria desacato? Desacato é uma ofensa dirigida a um funcionário público, sendo bem simplista e objetivo na minha fala.
Então, o aluno desacatar um professor, ofender um professor, como funcionário público, ele pratica ato infracional, pratica crime. Mas aí a pergunta que fica é: às vezes essa permissividade, às vezes isso é encarado como um ato de disciplina e não de ato infracional. Nós não temos casos, isso é engraçado, porque acontece o desacato, mas o professor ou o funcionário, o funcionário, ele não se sente à vontade para ir numa delegacia, registrar um boletim de ocorrência e começar a apurar a prática daquele desacato, que é crime, e a criança ser responsabilizada. Você vai procurar, em se tratando de profissionais da educação, você não tem quase zero registro de desacato. Isso é encaminhado para a direção para que ela adote as medidas corretivas com relação à indisciplina do aluno. Isso vai depender muito mais da vítima. Tem professor ou funcionário que fala: não, resolve pedagogicamente isso, eu não vou na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Mas se quisesse, isso poderia ser levado à frente. Claro, dependendo da ofensa, deixar isso bem claro. Isso tudo é muito relativo. Quem quer, ou quem vai analisar o seu regimento escolar, reanalisar o seu regimento escolar, tem 2 documentos que inclusive são disponibilizados pela FDE, que seriam as Normas Gerais de Conduta Escolar. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês têm esse documento. Quem anotou o e-mail na planilha lá na frente, eu posso encaminhar tudo isso para vocês. Talvez alguns colegas não conheçam, mas existe um documento que se chama Normas Gerais de Conduta Escolar, que talvez possa ajudá-los nessa alteração do regimento escolar e tentar adequá-lo à realidade daquela comunidade escolar da qual vocês fazem parte. Não só as Normas Gerais de Conduta Escolar, como também o Manual de Proteção e Promoção da Cidadania. É outro documento. Pode ajudar nessa alteração. A FDE, ela também, ela coloca, quer ver? Ó, eu até coloquei como sugestão. Você tem, por exemplo, o não cumprimento de deveres. Isso está num artigo específico lá, que talvez não vai corresponder ao artigo do seu regimento escolar. Mas é um modelo, só um exemplo de modelo. O não cumprimento dos deveres e a incidência de faltas disciplinares poderão acarretar os alunos, não cumprimento dos deveres. Aonde vai estar o cumprimento dos deveres? No regimento escolar. Você vai pontuar ali quais são os deveres do educando e de todos os funcionários. Então você tem, como medida pedagógica, pode ser uma advertência verbal, retirada do aluno, suspensão de até 5 dias letivo, um grau ainda mais elevado, transferência compulsória para outro estabelecimento. Só que se você não tem isso registrado no seu regimento escolar, como que você vai cobrar isso dele? Vocês percebem? Essa nossa fala aqui, a visita da OAB, é muito mais para ajudá-los do que criticar qualquer outra forma como vocês têm conduzido as escolas da qual vocês são responsáveis. Não, é humildemente revisitar o seu regimento escolar e tentar adequá-lo. Eu posso encaminhar esses 2 documentos. Se alguma escola tiver dificuldade, porque às vezes construir isso, tem gente que não sabe como construir um documento, porque é uma norma. Eu quero que vocês entendam isso. A legislação coloca como uma norma da escola, e a escola vai estar legislando sobre isso. É importante esse documento, não pode ser, em hipótese alguma, desconsiderado. Acho que eu terminei aqui minha fala. Então, o que eu quero deixar, só para finalizar, é que eu vou abrir para os questionamentos, mas deixar claro que a OAB ela é uma parceira da escola, na medida em que a escola nos convida, né? Se aparecer alguns problemas, ou com uma gravidade ainda maior, como da colega que colocou que não pôde registrar um boletim de ocorrência, a OAB está à disposição. Eu, inclusive, estou à disposição para tentar ajudar a escola nesse sentido. Uma coisa que não ficou talvez
exposto é que todo esse trabalho que nós fazemos é um trabalho voluntário. As comissões, nós não recebemos remuneração alguma pelos trabalhos nas comissões. Então tem colega aqui, comissão de direitos humanos, comissão de proteção da mulher, tem casos, vocês têm os problemas de vocês com relação aos educandos, mas existem casos também gravíssimos com relação à violência doméstica em Diadema. E criança também. Violência contra a criança. Talvez a criança na escola, ela é um bom aluno, ela é assim, e quando você... Quem sou eu para falar isso? Vocês têm muito mais bagagem do que eu. E quando você vai conhecer a realidade daquela criança, você fala, essa criança é uma vítima. E não dá trabalho aqui na escola. Aí você se coloca, se fosse eu no lugar dela, como que eu seria? Será que eu seria um bom aluno? Será que eu já não teria perdido o rumo da minha vida? Enfim. Mas eu queria deixar claro, então, que a OAB é um instrumento que vocês podem utilizar na medida que vocês acharem necessário. Então, para a comissão, eu sei que vocês têm que cumprir, por exemplo, o calendário escolar, né? Então acho que tem reposição de aula sábados. Qualquer evento que vocês façam na escola, quiser nos chamar, nós podemos ir para dar uma palestra, para dar um curso. Orientação jurídica à comunidade, isso é interessante, vocês poderiam utilizar isso. Vocês não fazem ideia, eu estive no José Mauro de Vasconcelos, e tem uma diretora do Gregório que me ligou, acho que faz umas 2 semanas, não sei se ela está aqui. Para você? E dia 27? Dia 27 eu vou estar no Gregório para uma palestra, mas nós poderíamos também pensar na questão de uma orientação jurídica, porque você pode chamar todos os pais dessas crianças, e nós atendemos os pais, claro que em um ambiente privativo, porque ninguém vai querer expor coletivamente uma dúvida, e a pessoa sai de lá com uma sensação de pertencendo à escola. É uma oportunidade também de resgatar a comunidade. Uma coisa importante se você não conseguir trabalhar a comunidade na sua unidade escolar, toda a violência da sociedade a escola vai receber. Então a violência nas escolas, ela passa também pela forma como você conduz a unidade escolar de forma democrática. Tá? Eu espero ter sido bastante claro na minha explanação, e abro agora para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Um grande abraço.